Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos iniciando mais um Evangelho Online do Centro Espírita Esperança e Fé. Essa noite, como todas as noites, é uma noite festiva, porque sempre lembramos do nosso querido senhor José Marques Garcia, esse espírito fundador da nossa casa, que ampara, que nos assiste e que vai nos inspirando ao longo da caminhada. Estamos muito felizes com a presença de todos e para iniciar a noite, eu vou chamar o Dudu para fazer uma apresentação musical para nós. Dudu, pode abrir o seu som, seja bem-vindo, seu microfone. Tudo bom, Dudu? Que música que você vai apresentar para nós, Dudu? Aleluia. Aleluia. Então vamos lá, Dudu. Fique à vontade, pode começar. Muito bom, Dudu. Adoramos a música, nos aproxima mais da espiritualidade amiga, ainda mais uma música como essa. Nós ficamos muito felizes com a sua participação, viu? Volte sempre, hein? Obrigada. É muito bom a gente unir a evangelização com a evangelização juvenil, com a evangelização de adultos. Muito obrigada, Dudu. Um beijinho no seu coração. E para continuar a nossa reunião da noite, nós que agradecemos, meu amor. E para continuar a reunião da noite, nós vamos chamar o Flávio, ele vai fazer a leitura do Evangelho, é o capítulo 17, Sede Perfeitos, a instrução dos Espíritos, a virtude, de Françoise Nicolas Madalena. Flávio, por favor, bem. Boa noite. Boa noite. A virtude, em seu mais alto grau, comporta o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, moderado, modestos, são qualidades do homem virtuoso.
Infelizmente, elas são com frequência acompanhadas de pequenas enfermidades morais que as desornam e as atenuam. Aquele que exibe a sua virtude não é virtuoso, uma vez que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e tem o vício mais contrário, o orgulho. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de se exibir, é adivinhada, mas se oculta na obscuridade e foge da admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso. O digno cura d'Ars era virtuoso. E muitos outros, pouco conhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam eles mesmos que fossem virtuosos. Se deixavam ir na corrente de suas santas inspirações e praticavam o bem com um desinteresse completo e inteiro esquecimento de si mesmos. É a virtude assim compreendida e praticada que eu vos convido, meus filhos. E essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita que eu vos convido a vos consagrar. Mas afastai dos vossos corações o pensamento do orgulho, da vaidade, do amor próprio, que desornam sempre as mais belas qualidades. Não imiteis esse homem que se coloca como um modelo e glorifica ele mesmo as próprias qualidades a todos os ouvidos complacentes. Essa virtude de ostentação oculta frequentemente uma multidão de pequenas torpezas e odiosas vilezas. Em princípio, o homem que exalta a si mesmo, que eleva uma estátua à sua própria virtude, aniquila só por esse fato todo o mérito efetivo que possa ter. Mas que direi daquele que em todo valor está em parecer o que não é? Quero admitir que o homem que faz o bem sente no fundo do coração uma satisfação íntima, mas desde que essa satisfação se exteriorize para recolher elogios, degenera em amor próprio. Ó, vós todos a quem a fé espírita enriqueceu com seus raios, e que sabeis quanto o homem está longe da perfeição. Não vos entregueis a semelhante insensatez. A virtude é uma graça que eu desejo a todos os espíritas sinceros. Mas eu lhes direi, mais vale menos virtude com a modéstia do que muitas com o orgulho. Foi pelo orgulho que as humanidades sucessivas se perderam. E é pela humildade que elas um dia deverão redimir-se. Muito obrigado, Flávio. E que seu espírito protetor lhe ampare nesse dia, que ele é todo seu. Que você tenha bastante saúde, muitas alegrias, muita força para continuar a sua caminhada, meu irmão. Muito obrigada pela sua leitura. Eu que agradeço. Nós que agradecemos. Nós vamos chamar agora a nossa companheira Iraides, que irá fazer a nossa oração inicial. Por favor, Iraides. Convidando a todos vocês, meus irmãos, a conectar com essa espiritualidade amiga que já se faz presente no lar de cada um de nós, nos nossos corações. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade maravilhosa. Nós te agradecemos. E queremos te rogar pelos irmãozinhos que ainda estão distantes, aqueles que estão precisando de um consolo, de um amparo, de uma luz em suas consciências, que possa esses espíritos benfeitores, mensageiros de você, Jesus, estar ao lado de cada irmão querido, dando força, fé, coragem, esperança. Abençoe o nosso planetinho, que a sua bondade infinita sempre esteja conosco, Senhor. Muito obrigada. Muito obrigada, Iraides. E agora nós vamos chamar a nossa irmã Vivian para o estudo da noite. Hoje ela vai fazer um tema que a gente fica muito assim, né? O livre-arbítrio. Ela vai falar-nos um pouquinho
esse tal de livre-arbítrio. Será que temos? Será que não temos? Vivian, seja bem-vinda, minha amiga. A Vivian que está sempre com os jovens, com os pequenininhos na nossa casa presencial, hoje ela irá fazer o estudo para nós, né? Vamos lá, Vivian? Boa noite a todos. Obrigada pelo convite, viu, Tânia? Vou compartilhar aqui o slide. Pronto. Pessoal, hoje eu vou falar sobre o tema livre-arbítrio, né? No Livro dos Espíritos, pessoal, no capítulo 10, na Lei da Liberdade, na questão 843, né? Aí lá começa sobre o tema, abordando sobre o livre-arbítrio. Então, o que seria o livre-arbítrio? A gente escuta tanto o livre-arbítrio, né? O que seria o livre-arbítrio? É a liberdade que cada um de nós possui para fazer as suas escolhas. Se não tivéssemos a liberdade de pensar, de agir, seríamos uma máquina, ou seja, um robô. Então, o livre-arbítrio é a liberdade que nós possuímos, liberdade de agir e de pensar. E nós temos essa liberdade, né? E essa liberdade que façamos, que faz a diferença para nós, né? Essa liberdade que cada um de nós possui para fazer nossas escolhas, nós conseguimos com o passar do tempo, com as experiências, obtendo com a nossa inteligência também. Essa liberdade é a liberdade de pensar. Se nós não conseguíssemos, se Deus não nos concedesse a oportunidade de poder pensar e agir, nós seríamos igual máquinas mesmo, igual um computador. Alguém teria que nos direcionar, né? Deus nos concede essa oportunidade, Deus nos concede para termos a liberdade de escolha, para construíssemos o nosso destino. Assim somos os construtores da nossa felicidade ou infelicidade, através das escolhas que temos feito, através do livre-arbítrio. Então, Deus nos concede para termos a liberdade, para a gente poder escolher, agir, né? Tanto para o bem, tanto para o mal, tanto para a nossa felicidade ou para a nossa infelicidade. Para que nós construímos o nosso destino? Qual que é o objetivo? Nosso objetivo desse destino é chegarmos à perfeição, certo? Então, por isso que nós temos essa liberdade para podermos pensar, agir da maneira que a gente achar melhor, para a gente poder chegar no destino que é conforme as reencarnações que vamos construindo, vamos passando, vamos tendo mais conhecimento, vamos passando por algumas coisas e vamos criando mais conhecimentos e vamos evoluindo, né? Então, é por isso que Deus nos concede essa liberdade de escolha, de pensamento. De acordo com a nossa consciência e o conhecimento adquirido, queremos desenvolver a nossa liberdade. Conforme nós vamos desenvolvendo a inteligência, o trabalho, a parte moral, vamos tendo mais consciência. O que seria consciência? Consciência é o nosso pensamento interno, interior, né? Que só nós conhecemos, que é a consciência. Nós e Deus, é os únicos que conhecem esse pensamento, né? Que nós temos. Então, por isso que Deus nos dá essa liberdade para a gente poder desenvolver. E essa liberdade que nós temos, que é o livre-arbítrio, ele nos torna responsável pelos nossos atos. Quais são? De pensar, de falar e de agir. Então, tudo que nós fazermos, pensar, falar ou agimos, nós somos responsáveis. Nós temos consequências disso. Então, toda liberdade de escolha tem um bem ou tem um mal. Pode trazer para nós a nossa felicidade ou a nossa infelicidade. São as consequências dos nossos atos, né? E as nossas escolhas que vamos ter, né?
Lá no Livro dos Espíritos tem essa questão, né? 844, o homem goza do livre-arbítrio desde quando nasce? Não. Quando nasce, quando o bebê acaba de nascer, ele nasce, tem o livre-arbítrio, mas é limitado o livre-arbítrio de um bebê, né? Como assim? Por exemplo, o bebê, ele acaba de nascer, ele tem as limitações do corpo físico dele, inclusive, né? Da liberdade dele. Então, conforme vai passando as fases e a própria criança vai se desenvolvendo, ela vai, por exemplo, assim, ela começa a engatinhar. Aí ela já começa a ter uma certa liberdade ali, já começa a agir, já ter uma certa liberdade de que pode fazer. Só que eles não têm plena consciência do que eles fazem. Um bebê começa a engatinhar, ele começa já a pegar objetos, pôr na boca, vai numa escada, se a mãe ou o pai não segura, eles podem cair. E conforme eles vão ficando maiores um pouquinho, eles já vão tendo noção dessa liberdade. Se ele chegar ali na escada e ele já sabe que ele já caiu talvez uma vez, ele chegar ali, ele pode cair, ele já não vai ali mais, né? Então, a criança ela vai obtendo o livre-arbítrio, a liberdade, conforme ele vai adquirindo mais conhecimento, vai crescendo conforme o físico dele também, ele vai tendo mais essa liberdade, né? E desenvolvendo mais isso. Qual que é a diferença? Nós podemos cobrar as mesmas coisas de uma criança, de um homem adulto? Não. Um adulto, ele já tem as faculdades plenas já do organismo dele, e ele já tem o seu livre-arbítrio, né? Então, ele sabe, ele assume as consequências do que ele pratica. Uma criança ainda não, nem totalmente, não totalmente. Então, a criança, o adulto, a gente pode cobrar, vai ser cobrado. A criança ainda não. Então, a criança, conforme ela vai crescendo, vai tendo, da natureza da criança, ela vai crescendo, vai tendo mais essa liberdade, mais o conhecimento, né? Obtendo. O homem selvagem, ele tem o instinto ou o livre-arbítrio? Na faculdade dominante dele, é o instinto ou o livre-arbítrio? Vamos pensar lá na era dos primitivos, né, do homem do primitivo. Passou por pelos reinos, né, nominal, vegetal, animal, né, e chegou nos primitivos. Vamos imaginar nas primeiras encarnações dos primitivos. O que aflora nele é o instinto, né? O que tem na época lá dos primitivos é o instinto que ele tem. Ele não tem inteligência, não tem livre-arbítrio ainda, né? E o que domina ele é o instinto, porque instinto de agora fugiu que a palavra, sobrevivência. Né? Então, ele vive pelo instinto. Ele mata, às vezes, outro ser igual a ele, um humano também, para se defender, pega um animal pelo alimento, né? Mata, come ali daquele jeito ali. Então, ele vai vivendo pelo instinto dele, de sobrevivência que ele precisa. E conforme vai passando as evoluções, conforme vai tendo progresso, tanto vai mudando a parte física por muitos anos, isso várias reencarnações, vai tendo a mudança do instinto pela inteligência. O homem primata começa a ter ali uma certa inteligência, aí ele começa a ter instinto com um pouco de inteligência, né? Ele já não é tanto instinto mais, ele já começa a pensar um pouco mais, ele já começa a saber se é certo ou não atacar aquele animal que pode ir atrás dele, então ele já fica mais receoso, já começa a pensar um pouco aí. E conforme vai passando mais as reencarnações, mais tendo a evolução, né? Evolução da parte do nosso corpo, do corpo também físico, né? Aí sim começa a vir o homem civilizado e começa a vir a liberdade de pensamento, ele ter essa liberdade de pensamento, consciência, ter inteligência que é substituída pelos instintos. Aí sim, então na época, quando é um selvagem, na época dos primitivos, é o instinto que domina devido à sobrevivência. E vamos passar para os tempos de hoje, né? Nós podemos comparar um homem de hoje, seria nós, né? Nós seríamos cobrados pelas atitudes que nós faríamos? Sim, nós seríamos cobrados, porque nós temos um pouco de inteligência, nós somos inteligentes, nós sabemos o que é certo e o que é errado. E um homem, vamos supor, selvagem, um índio, alguém que mora num lugar afastado da civilização, ele vai, pega outro ser vivo, outro homem e mata ou faz alguma coisa assim, mais grave, ele não será tão cobrado quanto nós,
que temos que nós temos a inteligência e sabemos o que é o certo e o que é o errado de fazer. Então, nós seremos mais cobrados, né, do que os selvagens, os atrasados, né, naquela época, né. Então, teremos mais responsabilidades. Toda escolha tem consequências, assim como as escolhas que fazemos durante nossa vida, durante o nosso dia. Vamos dar um exemplo, né? Todas as palavras, pensamentos e ações das pessoas criam efeitos. Efeitos são o mesmo que resultados, que consequências. E pode afetar, pode ser boas ou não para outras pessoas também. Então, temos que ter que pensar nisso. Vamos dar um exemplo para entender mais fácil isso. Eu tenho, a partir do momento que eu acordo, eu tenho a opção de escolher se o meu dia vai ser bom ou o meu dia vai ser ruim. Eu levanto, eu já falo assim, nossa, tenho que trabalhar naquela empresa novamente, ir para o trabalho, encontrar com aquelas pessoas, não estou afim, já começa desse jeito, né? Já com pensamento negativo, já não está bem. Aí eu acordo, levanto e não escolho a opção de acordar. Eu tenho a opção de acordar, levantar, agradecer a Deus por mais uma oportunidade do meu corpo, de eu estar viva, de eu ter meus filhos, de eu ter o meu marido aqui comigo, agradecer por estar indo trabalhar, que eu tenho um trabalho, eu tenho essa opção. Mas aí eu levanto, eu encontro com meu marido, já dou uma patada nele, sou educação com ele de manhã, e vou trabalhar. Ele já recebe aquela carga de vibração, já atrapalha até para ele também, porque ele recebeu aquela carga de vibração pesada. Eu pego o carro, às vezes alguém me fecha, já por uma consequência disso, chego no trabalho, cara fechado, não converso com ninguém, mas também já mudo todo o ambiente, até no meu trabalho, no meu local de trabalho, trazendo uma energia pesada. Alguém vem e pergunta se está tudo bem, eu respondo que eu não quero conversar. Já faço que aquele ambiente já fica totalmente desequilibrando até outras pessoas. Então, às vezes, a gente tem, sim, poder de desequilibrar outras pessoas, às vezes, com o jeito da gente pensar. A gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Uma vez, né, numa empresa, eu conheço foi um funcionário de uma empresa, foi fazer uma limpeza no filtro, né? E o cara lá esqueceu de ligar a mangueirinha do filtro, né? E foi embora. Aí o dono da empresa já estava meio estressado, chegou e viu, era só conectar. Ele liga pro dono da onde faz a limpeza dos filtros, dana, descasca, fala um monte para ele lá. Aí ele pega e dana pro funcionário. Então, ele desequilibrou ali. O funcionário veio todo desnorteado lá para a empresa, porque tinha levado um fumo também do patrão, né? Totalmente desnorteado, chegou na empresa para estacionar o carro, encostou numa moto, derrubou uma moto. A moto valia R$40 mil, ainda deu prejuízo. E ele falou, nossa, eu fiquei assim porque meu patrão me desequilibrou. Então, olha só a consequência que um ato nosso pode fazer. O que a gente pode fazer? Não pode ir lá, colocar mangueirinha, depois só conversa, né? Mas um jeito de a gente agir pode trazer consequências para várias pessoas, né? Então, nós temos sim que mudar, ver o jeito de pensar, o jeito de agir, na hora de acordar, ou no trabalho, quando o telefone toca, atender um cliente bem. Eu tenho essa opção de escolher eu estar mal-humorada ou atender um cliente bem, atender outra pessoa que trabalha comigo, tratar ela bem. Na rua, no ônibus, né? Ser agradável com as pessoas, ser gentil. Eu posso fazer isso, eu posso escolher ser assim. Então, o que eu escolher naquele dia é o efeito que vai trazer, tanto para mim quanto para outras pessoas. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa parte também. Todas as ações, escolhas, igual eu falei, tem consequência, né? Tanto boas quanto ruins, né? Mas aí, eu vi que eu pensei, que eu já me desequilibrei durante o dia. Eu posso mudar a minha vibração, eu posso mudar essa ação que eu fiz, ou não, porque eu fiz, eu plantei, eu vou colher aquilo. Não, eu consigo fazer a mudança ainda. O que eu posso fazer? Vou dar um exemplo. Ainda, eu acordei mal-humorada, né? E já xinguei, já fiquei nervosa, briguei com outra pessoa, fui agressivo com outra pessoa. O que acontece? Nós somos tipo uma rádio. Nós vibramos, né? Então, conforme a gente vibra, a gente capta o que está em nossa volta.
E aí, quantas pessoas não acontece, principalmente nós que somos espíritas, o pessoal chega e fala, nossa, acho que tem um obsessor comigo, deve ter alguém que não gosta de estar comigo, tá junto comigo, porque meu dia hoje está pesado. Mas aí, você parou para pensar, algum tempo antes, umas horas antes, que jeito que você agiu? Como que você foi com outra pessoa? Você foi agressiva? Você pensou mal? Você foi ruim, pensou mal até com você mesmo? Nossa, eu queria ser de tal jeito, meu vizinho trocou o carro, eu não troquei, já pensando negativo. Que jeito que você pensou? Porque o jeito que nós pensamos é o jeito que a gente atrai as vibrações e nós abaixamos nossas vibrações. E a partir do momento que a gente vibra, a gente vai vibrar o que está ali em volta. E aí o que vai acontecer é que a gente vai sentir aqueles irmãozinhos desencarnados ali sofrer naquela mesma vibração. Mas aí eu consigo reverter isso? Consegue. O que eu consigo fazer? Mudando meu pensamento para otimismo, tentando se agradar. Vamos fazer uma oração, vamos pôr uma música, vamos mudar a vibração da nossa casa, vamos ser gentil com a outra pessoa que vem à sua procura. Pôr uma palestra espírita, ou uma palestra, alguma coisa que te aumente sua vibração em casa. Por exemplo, assim, agora na pandemia, né? Eu acho que as pessoas, por exemplo, quando a gente ia tomar um passe, né? A gente ia no centro que tava, nossa, eu tô precisando tomar um passe. Tomava o passe, na hora que eu saía, não mudei meu pensamento. Os irmãozinhos que estavam com a gente, volta com a gente para casa. E atualmente, o que acontece? Hoje, quando a gente liga o nosso computador, põe a palestra, os estudos de segunda, põe a evangelização de quarta, põe o estudo da Ângela de quinta, né? O que acontece? A casa toda se beneficia com isso. O que acontece? Você põe a palestra, quando a gente desliga aqui em casa, gente, eu sinto uma leveza, um ambiente leve. E às vezes eu até pergunto para os meninos de evangelização que são menores, vocês estão sentindo isso? E eles sentem também essa energia. Então, a partir do momento que você liga no computador, com uma palestra, um estudo, os irmãozinhos, querendo ou não, eles vão escutar. Eles podem correr para um quarto, mas eles vão ouvir e vão equilibrar. Não tem como. A Ângela que sempre fala isso para nós nos estudos. Mas, gente, não tem como. Eles vão ouvir. E é verdade. Sempre assim que você equilibra, você está equilibrando a sua casa. Então, querendo ou não, até a pandemia, nesse ponto, que nós fomos os estudos online, trouxe um benefício muito grande para nós, eu acho. Assim, foi muito grande nessa parte. Hoje a gente está aqui, eu vejo que tem uns que estão com o celular no sofá, né? Vai para o quarto, vai para um lugar, né? Tá ali, liga e consegue participar do estudo. E os irmãozinhos que estão em casa escutam e são beneficiados também, né? Às vezes, às vezes eu até errei um pouco do pé, teve vezes da gente sair, às vezes ou para caminhar aqui perto, ou para sair de carro, ele liga e põe uma palestra e deixa rodando uma palestra. Eu falo, mas para que você vai pôr uma palestra? Não, porque se tiver um irmãozinho, eles vão escutar e vão equilibrar que precisa. E põe uma palestra espírita, né? Eu achei engraçado, né? E ele põe de vez em quando a gente sai. Por quê? Os irmãozinhos estão aqui, estão nas nossas casas, então eles escutam, né? Então, até nesse ponto foi muito interessante a parte do online, né? Então, pessoal, essa frase de Chico Xavier, acho que todo mundo conhece, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Então, nós podemos, sim, mudar nossos pensamentos, mudar a atitude. Fizemos alguma coisa de errado? Pensamos muito negativo assim, nossa, eu queria ser magra, eu acho que eu sou gorda, eu queria ter um carro melhor, eu queria ser mais bonita, queria ter um emprego melhor, né? Então, tudo isso, a gente vai abaixando a nossa vibração, então nós temos que equilibrar nossas vibrações, então a gente pode sim mudar e sempre ver uma coisa melhor para a gente estar mudando nosso pensamento, né? Eu vi isso aqui, eu achei muito interessante lá no Problema do Ser do Destino e da Dor, no Leon Denis, né? Libertação física pela limitação dos apetites, não se deixando governar pelos instintos. Libertação intelectual pela conquista da verdade, mantendo a mente sempre aberta. E libertação moral pela procura da virtude. Eu vou dar um exemplo de cada um. Na libertação física pela limitação dos apetites, não se deixando governar pelos instintos, é a nossa libertação da parte física, material, nosso físico, né? Por exemplo, assim, a partir do momento que você não pensa igual a todo mundo, por exemplo, todo mundo está comprando um celular lá, um celular caro.
Você não fala, não vou comprar, não vou me endividar para comprar um celular desse, porque eu sei que eu não posso estar comprando, não vou adquirir uma dívida. É a liberdade de pensamento, é da sua vontade. Você não está querendo ser igual a todo mundo. Todo mundo tira foto para pôr no Instagram lá, bebendo gin agora. Não, eu não bebo, não vou fazer a mesma coisa que todo mundo está fazendo. O pessoal está indo para academia. Eu vou fazer igual? Não, eu quero fazer, eu vou caminhar, eu me sinto bem caminhando, então não estou sendo igual a todo mundo. E a parte nossa, quando a gente vai libertação dos nossos instintos também. Por exemplo, eu sei que eu não posso comer muito que vai fazer mal para o organismo. Eu estou tendo a oportunidade do meu pensamento de agir e fazer assim, não, eu quero e não vou fazer, porque eu sei que vai me fazer mal. Eu comecei já a pensar, né? Então, eu estou me libertando disso, desse instinto. Eu não tenho vontade de beber, mas não quero beber, estou no churrasco, não quero beber, né? Então, também está libertando, você está dando suas vontades, né? O que você quer realmente. E na parte aqui, ó, libertação intelectual pela conquista da verdade, mantendo a mente sempre aberta. O que eu achei interessante aqui, que eu estava vendo, né? Por exemplo, assim, vamos dar um exemplo dos pais. Tem muitos pais que eles querem que os filhos sejam de uma certa maneira, ou pensem igual a eles. E o que acontece isso quando você faz isso com os filhos? Você quer que os filhos pensem e ajam como você. Os filhos vão ter problemas quando adolescentes ou quando adultos, porque eles não vão ter a liberdade, eles não têm essa liberdade de escolha. Então, eles vão ser frustrados, não vão conseguir ter atitudes, né? Vão ser mais fechados, né? Então, o que nós temos que fazer? Que os nossos filhos tenham a liberdade e nós possamos dar essa liberdade para que eles possam adquirir esse tipo de liberdade. Por exemplo, na pandemia, né? O ano passado para cá. As crianças todas de home office. Então, a gente tinha que pegar livro, tinha que correr com aula, tinha que ir trabalhando e fazendo isso ao mesmo tempo. E eu fui pensando, quando eu estava de home office, quando não estivermos mais de home office, como que vai ser esses meninos? Vamos supor, eles iam ficar com a minha mãe e com o meu pai. Meu pai e minha mãe não vai saber por um computador, notebook, pôr eles para estudar. Então, o que nós fomos fazendo? Fomos dando a liberdade para eles. A liberdade com consciência. Ó, vocês têm que saber o horário que tem que entrar, tem que pegar o material, tem que saber a lição de casa, porque não vem mais na agenda, fica lá no tablet, fica no notebook. E fomos dando a liberdade para eles terem autonomia. E eles começaram a ter autonomia. Eles mesmos põem o tablet para despertar, a hora que começa a aula, eles sabem a hora que tem que parar, eles pegam os materiais, eles sabem a lição que tem. E aí, quando eles foram ficar lá nos meus pais não precisaram, olham eles, vê que eles estão fazendo as lições, estão tudo certinho, e isso teve o comprometimento, eles, novinhos, 8, 9 anos, já começaram a ter essa liberdade e ter essa responsabilidade, que eles gostaram dessa responsabilidade. Então, é isso que a gente tem que tentar fazer, né? Fazer que os nossos filhos, que as crianças tenham esse tipo de liberdade, né? Para eles criarem, né, essa responsabilidade deles mesmos. Liberdade moral pela procura da virtude. Vocês conhecem o Paulo de Tarso, né? Aquele livro Paulo e Estevão, né? Paulo de Tarso, ele foi preso, né? Porque ele pregava o cristianismo, né? E acima de tudo, ele foi preso numa cela escura e ficou lá naquela celinha pequena. Conseguiram tirar a liberdade de pensamento dele? Não. De jeito nenhum, só prenderam ele no físico e ele ficou preso lá, porque não queria que ele disseminasse, né, como ele fazia com o cristianismo, né? E ele continuou pensando e agindo dentro daquela cela. O pensamento, ninguém consegue, os nossos pensamentos, ninguém consegue parar o pensamento. Nosso não, ninguém consegue fazer isso. O corpo prender numa cadeia, numa cela de 2 metros por 4 metros, pode fazer isso com qualquer um de nós. Mas o nosso pensamento, ninguém consegue parar. Então, essa que é a liberdade moral, né? Do pensamento que a gente continua, né? Pensando e agindo, como foi, por exemplo, Paulo de Tarso, né? O livre-arbítrio, a livre vontade do espírito, exerce principalmente na hora das reencarnações, né? Quando eu vou reencarnar, o meu livre-arbítrio, eu consigo utilizar ele, exercer ele para as reencarnações, quando eu for reencarnar,
Quando tem, com certeza, porque é tudo uma carga, né, que você traz das outras reencarnações, da sua bagagem moral, da sua intelectual que você traz, o que você fez anteriormente nas outras reencarnações, vai ajudar quando você for reencarnar, né? Tanto o meio da família, o meio social que você vive, ou também das provas, né? Porque às vezes você mesmo tem consciência que você errou, aí você, através do seu livre-arbítrio ali, você tem a vontade de reencarnar numa família, ou para pagar aquilo que aconteceu, alguma coisa que teve um desequilíbrio ali, ou também vicissitudes que você quer também melhorar, então você consegue, né, através do seu livre-arbítrio, de sua vontade, de outras coisas que você tem, outras encarnações, bagagem que você traz, para você poder, sim, optar, né, por isso, né? E também nas famílias que quando escolhida na família, né, que você reencarna ali, tudo é muito planejado, isso todos nós sabemos, né? Mas até o meio, a família que vai te aceitar, vamos supor que você vai vir com um problema psicológico, um problema físico, né, mental. Eu vou dar um exemplo assim, de um casal que eu conheço, né? O bebezinho, no parto, ele teve falta de oxigênio, então ele ficou com problemas intelectuais. Então, o pai e a mãe teve que cuidar dele, né? Como fosse um bebezinho. Só que o pai e a mãe, eu achei muito interessante, eles como pessoas muito religiosas, ele é muito católico, está sempre lá com o padre, ajudando as quermesses. Com certeza, até ele e a mãe, para aceitar o espírito que ia vir ali com problema físico, mental, eles vieram com tanto amor, eles com certeza quiseram aceitar e vir nessa encarnação para ajudar aquele espírito que com certeza errou na parte intelectual. E eles vieram com amor, com carinho. Então você vê com que eles tratam um homem já, né? E eles nunca reclamaram, nunca acharam ruim. E você vê aquilo, você fala, nossa, olha que bonito, né? Com certeza, eles quiseram vir reencarnar para aceitar ele, para ajudar ele na reencarnação dele, nessa encarnação atual. E eles passam isso, em nenhum momento eles reclamam, culpam a Deus, porque que meu filho nasceu assim, e eles passaram isso para a filha caçula, que também, você vê que é uma pessoa muito feliz, e ela fala que quando faltar o pai e a mãe, ela vai cuidar do irmão, porque ela sabe dessa responsabilidade. Então, são espíritos que quiseram vir para ajudar. Com certeza, esse irmãozinho, né? Esse irmãozinho que precisava de uma família para poder, né, melhorar a parte intelectual e passar por aquilo. Ou também, temos também as pessoas que reencarnam e não aceitam nem o meio em que vive, a família que vive, ou até atualmente o corpo que se encontra, a profissão que tem, ou acontece alguma coisa com a família também, sempre Deus é culpado, né? Eu tenho uma prima que o filho dele é da idade do meu filho mais velho. E ele nasceu com um problema de lactose. E eu acho muito interessante o jeito que ela criou ele. Ela criou ele sempre assim, ele nunca podia comer doce, então começou a ir na fase da escola e sempre tinha festa de aniversário. E ela ensinou a ele, nunca reclamou que Deus foi culpado. Nossa, por que Deus, logo meu filho, né, com esse problema? Então ela ia lá e fazia o bolo dele, comprava o salgado, ele mandava para a escola. E ele aprendeu a comer aquilo lá. E ele nunca teve vontade de comer a coisa dos outros meninos, que fazia mal para ele, e eles nunca culparam Deus, ou se não, achavam ruim, porque eles aprenderam a aceitar aquilo, aceitaram o que veio para eles, e a criança também passou como fosse uma coisa normal na vida deles. Então, até o jeito que vem uma doença, às vezes, na família da gente, não é fácil. Falar assim, nossa, você tem que agir assim, não é fácil. É fácil falar quando não é com a gente, mas assim, a gente ver situações e tentar fazer que fique mais leve a situação, é melhor para a nossa encarnação, porque aí a gente consegue esse mal aí passar, né, evoluir essa parte, né? Já estava previsto no destino de uma pessoa que ela seria criminosa, referente ao livre-arbítrio, né, dessa pessoa. A pessoa nasce, reencarna, ela reencarna num meio que é propício, né, para ser criminosa. Vamos dar um exemplo
por exemplo, numa favela, né? Não que lá tenha só criminosos, mas é um meio propício ali na favela, e ali tem tudo que é mais fácil, tráfico de droga, e se ele novinho, por exemplo, começar a trabalhar, ele ganha dinheiro fácil, ou não, ou ele tem os dois lados, o bem ou o mal, qual que é escuro, fácil ou difícil, e ele tem ali, desde quando ele reencarna ali, ele tem a opção de subir o morro para ir para uma escola, trabalhar durante o dia puxado, depois à noite de estudar, né, que é o mais difícil, ou querer partir para o outro lado, que é o lado, não o lado bom, né? Então, quando a pessoa reencarna num meio assim, a pessoa tem sim o livre-arbítrio, que ela já vem de outras vidas, o livre-arbítrio das escolhas dela, e ela pode sim escolher se ela quer seguir o bem, seguir o caminho fácil, ou o caminho que vai levar para as coisas que ela vai evoluir, né? Então, a gente tem sim essa escolha, não é porque a pessoa nasceu naquele meio que ela não possa ter uma profissão, que ela não possa. Isso vai depender da liberdade dela, de escolha, do que ela desejar para ela. E a gente sabe que nada é fácil, não é fácil você estudar, trabalhar, né? Então, isso vai depender dela mesmo, da pessoa. O livre-arbítrio é guiado pela consciência. O homem tem em si a consciência, um pensamento íntimo que adverte quando faz o bem ou faz o mal. Por meio da intuição, a voz da consciência que nos fala, auxilia pelos espíritos protetores também, né? Então, através da nossa consciência, pessoal, nós vamos saber atualmente se nós estamos fazendo alguma coisa certa, agindo certo ou agindo errado. Então, não adianta a gente dizer que não, por exemplo, eu fui grossa com uma pessoa. Rapidinho, pelo menos rapidinho eu já sinto alguma coisa dentro de mim. Nossa, eu não fiz certo isso aí, né? Alguma coisa já me cobra. Aí, o que eu já sei? Lá no meu íntimo, o pensamento íntimo, que é a consciência é nosso pensamento íntimo, que nos adverte, você agiu errado. Aí, eu já paro um pouquinho, vou lá, chamo a pessoa, peço desculpa. Então, você tem sim. Todas as pessoas, elas têm essa consciência, esse íntimo dela, que ela sabe que ela acabou fazendo alguma coisa errada ali, ou agiu foi ou com ela mesma, ou com alguém no trabalho, na rua, ou foi agressiva, chegou cansada, não foi educado com as pessoas em casa, ou onde trabalha, né? Então, a gente sente-se, ou quando você faz alguma coisa que não é correta, e você sabe que não poderia fazer, você vai lá e faz, aí depois já vem bate aquela culpa, né? Então, a gente sabe sim quando faz alguma coisa, né? Então, o nosso íntimo que nos cobra, que nos mostra, né, os nossos sentimentos que nós estamos fazendo. Mas aí tem os nossos espíritos protetores, que também, através da inspiração, eles vêm e nos auxiliam também, através de inspiração, nos mostrando que nós devemos fazer, o que não devemos fazer, né? Que dá os conselhos, e aí a gente ouve ou não, que vai elevar de cada um de nós, né? Agora aqui, na questão do Livro dos Espíritos, 459, os espíritos influem em nossos pensamentos e ações? O Allan Kardec pergunta e os espíritos respondem, muito mais do que imagineis. Influem a tal ponto que muitas vezes são eles que vos dirigem. Vixe. Então, como é que isso funciona, né? Então, vamos ver aqui como funciona a influência. Vamos lá, bem e o mal, né? Nós temos a liberdade de escolha, tanto para o bem, tanto para o mal, que falamos anteriormente, né? Então, a influência do bem, por exemplo, se eu sigo o caminho correto das coisas, não gosto de mentir, tento não mentir, né? Não, porque a gente vai ser perfeito, porque a gente sabe que não vai ser perfeito. Estamos aqui na Terra porque não somos perfeitos, né? Temos boas atitudes, onde eu estou, eu tento ser agradável, eu tento atender uma pessoa bem, o que eu posso ajudar, eu ajudo. Estou sempre com as vibrações, tentando estar com as vibrações mais equilibradas. Eu vejo que desequilibrou, eu vou lá, tento equilibrar, porque nós sentimos as vibrações das pessoas. Eu sinto até por telefone uma pessoa, o jeito que está. Então, você sente sim a vibração da pessoa, como é que você está. Então, você consegue tentar melhorar a vibração, ajudar o próximo.
Ajudar o próximo é só a caridade? É eu ouvir uma pessoa, eu conversar com uma pessoa, prestar atenção, ajudar a Mara, né, nas promoções que tem, né, do centro, né, quando tem, né, quando podia ter, né, as promoções, né, ou as que tem atualmente, a gente tentar ajudar, ajudar num estudo também, né, poder ajudar. Então, isso aí que é o bem que a gente pode tentar fazer, né? E aí, o que acontece quando a gente tenta seguir esses caminhos aí? Nossa sintonia, igual eu falei anteriormente, é tipo um rádio. Nossa sintonia está sempre mais equilibrada, nossa sintonia. E aí nós ficamos perto, o que ficam perto de nós, os espíritos bons. E eles é o que vão nos auxiliar a nos dar conselhos. Conselhos, como é que é os conselhos deles? É através de uma outra pessoa com uma atitude, vamos supor, eu estou precisando de alguma coisa. Eles vão e influenciam outra pessoa a vir agir para me ajudar, né? Por exemplo, assim, no trabalho também, às vezes você quer uma promoção, né? Só que aí como que você lá trabalha? Eu trabalho bem, eu atendo bem as pessoas, eu sou educada, prestativa, gosto de trabalhar. Aí aparece uma oportunidade, nossa, vamos aí lá no pensamento daquele gerente, não, vamos dar essa oportunidade para essa pessoa? Nossa, você está trabalhando tão bem, vamos te dar um aumento, vou te dar um aumento, né? Então, isso acontece, quando você fala, nossa, mas como assim eu tive um aumento? Ou outra pessoa vem te dar um conselho, te falar uma coisa que você estava precisando para resolver uma outra situação. Vem uma outra pessoa e fala o que você está ouvindo. Fala, nossa, veio uma outra pessoa e me falou o que eu estava precisando ouvir, né? E deu tudo certo, eu fiz e deu certo. Então, é assim que a espiritualidade trabalha, quando a gente tem a sintonia bem equilibrada, tentando, né, seguir aquela sintonia. E agora vamos para a influência, o mal, né? Quando a gente deu bem e o mal, né? É quando você prefere seguir o caminho que não é o certo, o caminho, às vezes, da mentira, o caminho das facilidades, né? O que pode prejudicar outra pessoa, más atitudes suas, né? Tanto para você também, para nós, não é só para o outro. Vibrações inferiores, que às vezes a gente tem, sim, por exemplo, uma pessoa que já está desequilibrada ali, né? Está triste. Como que os espíritos, eles conseguem fazer? Eles pegam uma outra pessoa que já fala demais, por exemplo, chega perto de você e te fala uma coisa, e influenciam eles a falar uma coisa que vai deixar você com a baixa estima mais baixa ainda. Pronto, já está lançado ali. Aí você já fica sentindo inferior, você acha que você tem o pior emprego, você não tem um carro bom, a sua esposa não é uma esposa boa, seus filhos tinham que ser mais inteligentes um pouquinho que os outros. Então, tudo isso aí, o que os espíritos fazem, falam para nós, né? Viramos um pouco de joguete dele nesse sentido. Por isso que nós temos, né, que tentar, né, a sintonia dos espíritos bons, né? E existe também os espíritos encarnados que também nos auxiliam, com certeza, tanto o lado bom quanto o lado ruim. Por exemplo, assim, vamos dar o exemplo do Allan Kardec, né? Uma vez a Tânia deu até um estudo de um curso de evangelização que falou sobre a esposa de Allan Kardec, Gabriele, né? Que eu achei muito interessante. Depois eu assisti o filme de Allan Kardec, a gente viu tanto que a influência dela, como ela é encarnada aqui na Terra, ela fez a diferença com Allan Kardec, porque se não fosse ela, várias vezes ele ia tentar, né? Ele tentava desistir ela ali. Então, ela também estava ali, pronta para auxiliar, para não deixar ele, né, desanimar, né? Então, a gente tem, sim, os nossos anjos guardiões encarnados, né? Eu falo muito que o meu dentro do centro, é a Nayara, principalmente na parte de evangelização, quando nós começamos juntas, né, e uma sempre apoiando a outra, nunca deixando a outra desistir. Quando a gente começou, vamos começar, vamos, começamos lá na segunda-feira, com aquele tanto de criança, e como que a gente, começamos juntos, sem saber nada, e fomos juntas, né, e nunca desistimos, e foi dando certo. E depois, o ano passado, quando entrou a pandemia, aí a gente não estava trabalhando online. Aí ela chegou em mim e falou assim, vamos, num sábado, não esqueça. Vamos comer, vamos voltar à aula de evangelização? Aí eu falei, não, vamos voltar sim. E aí, à noite, eu sonhei que estava com ela, com a Tânia, no centro, Nova Era, com os pais. A Tânia até conversando com o pessoal, com as mães, falou, vamos começar a evangelização. 3 dias depois, estávamos lá, eu e a Nayara, na evangelização online. Foi simples? Não, não foi simples.
começar online. Para nós foi um desafio muito grande quando nós começamos, porque todo mundo, as crianças com a câmera desligada, eu e a Nayara 1 hora falando, aí ninguém falava nada. Falei, nossa, como que vai ser isso? Aí nós não desistimos, uma pegou firme com a outra, a espiritualidade também. Fomos, quando a gente viu, a gente começou a aprender a parte com vídeo, com dinâmica, aprendemos a chamar os meninos, ou chamamos. Hoje eles ficam com a câmera ligada na evangelização de quarta-feira. É um ou outro que fica com a câmera desligada. E eles participam a ponto de a gente falar, ó, vocês querem dar um tema? Ah, eu dou a aula que vem. Dá a aula toda, sozinhos. Assim, o Dudu, por exemplo, que tocou para vocês, ele aprendeu a tocar na pandemia, o teclado, e ele toca música para nós de vez em quando a gente pede para ele. Ele mesmo deu um tema inteiro na evangelização. Então, é isso que nós temos que fazer também, né? Estimular, né, as pessoas do centro também a participarem, né? Participarem, estarem aqui conosco, né? Então, é isso que eu estava comentando, vou voltar porque eu fugi do assunto, né? Dos bons espíritos encarnados também, né? Tem os desencarnados que nos auxiliam e também tem os encarnados. E aí, pessoal, para a gente encerrar agora, né? O que nós temos que fazer, né? Com a nossa consciência, aproveitar que nós temos consciência da nossa liberdade, que a gente sabe sim o que a gente faz, e prestar atenção durante o dia, por exemplo. Vamos começar a prestar atenção durante o dia. O que me traz paz? O que faz a diferença para mim durante o dia? Quais são os hábitos que eu tenho que me traz paz? Vamos dar um exemplo. Eu atender uma pessoa bem, eu ser gentil me traz paz. Eu ser agradável com uma outra pessoa, eu fazer as minhas respirações, tipo de meditação durante o dia, também me traz paz. Uma caminhada à noite, por exemplo, uma coisa que me traz paz, eu falo muito, quando eu vou caminhar, quando a gente consegue caminhar, ao ar livre à tarde, o Pérez, que é meu marido, com os meus filhos lá conversando, como foi o dia, eu sentindo, né, o ar vindo aqui, eu agradecendo a oportunidade daquele momento, de eu estar com a minha família, de eu estar caminhando, apesar de tudo isso que está acontecendo, e isso me traz paz. Então, a gente começar a prestar atenção também o que traz paz para nós e ver também o que faz, os nossos sentimentos, que faz também que a gente desequilibre. Vamos prestar atenção nisso também. E tentar mudar para boas vibrações, né? Para a gente conseguir equilibrar e ficar bem também, né? Então, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Ô, Vivian, muito obrigada, minha amiga. Eu estava aqui refletindo, vocês me põem em casa fria. Até em sonho eu estou perseguindo vocês. Que bom, mas é muito bom quando a gente pode estar trabalhando, né? Principalmente o trabalho para Jesus, né? Eu falo que a maior dádiva que a gente tem é esse trabalho que a gente faz em prol dessa doutrina maior, né, que nos orienta, que nos conduz para a prática do Evangelho e ter sempre Jesus como nosso mestre, nosso guia e o nosso modelo, né? Gratidão, Vivian, foi muito bom ter você aqui. E agora, né, gente, já estamos chegando ao final, passa tão depressa, é um tempo assim, né? E o que a Vivian falou é verdade. Olha, quantos lares hoje está aí com mais de uma pessoa, muitos até com mais de uma pessoa, ouvindo o Evangelho, que antes da pandemia não tinha condições. Ia um no centro, o outro não ia. E com essa questão da pandemia, aí nós começamos a utilizar aquilo que a gente tinha, mas não sabia utilizar correto, que é a tecnologia. Então, essa live mesmo, depois nós sabemos de amigas nossas que não têm internet, né, para poder estar assistindo aqui conosco, presencial, depois eles pegam um link e estão utilizando no culto do Evangelho, né? Então, isso é muito bom, nós estamos sendo instrumentos da espiritualidade amiga para poder continuar o trabalho e ajudar a todos os nossos irmãos, de uma forma ou de outra, né? Todos nós ajudamos. Então, agora,
Enquanto o Adalto vai organizando ali para poder fazer a oração final para nós, eu quero convidar todos para a nossa próxima segunda-feira, que será o nosso amigo, nosso irmão, o Sandro, que irá vir falar para nós sobre a parábola da figueira seca. É uma reflexão bem profunda também, né? Então, todos vocês estão convidados, tá? É segunda-feira, aqui conosco, pelo Zoom, e depois, quem não conseguir assistir presencial conosco, pode estar assistindo lá no nosso canal do YouTube, Esperança e Fé Connect, né? Então, vamos agora a serenar nossos corações, as nossas mentes. Vamos entrar em sintonia com essa espiritualidade maior. Aos nossos irmãos que já eram acostumados a ir lá na nossa casa presencial, vamos mentalizar a nossa casa, Esperança e Fé. Vamos agora também mentalizar o nosso lar, os nossos familiares. Que a luz de Jesus, de Maria Santíssima, possam estar em nosso lar, trazendo-nos a paz, a esperança e a confiança de dias melhores. Mas também não vamos esquecer, neste momento, que a nossa terra querida está passando por uma fase um pouquinho mais difícil de transição. Vamos lembrar desses nossos irmãos que estão nos hospitais ou que estão em suas casas, em um leito. Vamos lembrar dos nossos trabalhadores da saúde, principalmente os médicos, os enfermeiros, aos nossos irmãos que estão partindo para a pátria espiritual, que eles possam ter um despertar calmo e sereno. E nós que continuamos aqui no mundo material, possamos ter força, fé, confiança, bom ânimo de dias melhores. Seu Adalto? Pode fazer oração, seu Adalto. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação e livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Assim seja. Obrigada, seu Adalto. Obrigada, Benjamin. Obrigada, amigos. Até a próxima semana. Um beijo no coração de vocês. Que Jesus esteja sempre ao lado de todos nós nessa caminhada.